Por que as mulheres são mais talhadas para criar abundância financeira do que os homens? Eu diria que a fórmula mágica do dinheiro é esse equilíbrio entre suavidade e amor. Quanto mais profundamente até mesmo os homens conseguirem se conectar com esse lado deles, Eles desbloqueiam. uma abundância inacreditável. Inacreditável. Ela é educadora, escritora e empresária que, depois de construir 2 empresas de 7 dígitos, largou tudo e reconstruiu a vida do zero. Temos a inspiradora Jamie C. aqui no estúdio. O que você diria que mais bloqueia a capacidade das pessoas de ganhar mais dinheiro? Existem 5 camadas específicas: visibilidade, lealdade, responsabilidade, leveza e identidade. Quando alguém me mostra um comportamento específico, eu consigo olhar as redes sociais da pessoa, analisar o jeito como ela se comunica, e eu sei exatamente qual camada está ativada. O que é que bloqueia mentalmente ou emocionalmente essas pessoas de criar mais abundância financeira? Bom, pensa assim comigo. É quando você está... Como o nosso sistema nervoso e a nossa identidade afetam a nossa capacidade de ganhar mais dinheiro? Esse é um processo muito interessante, na verdade. Acho que a maioria das pessoas, quando aprende sobre a mente subconsciente, sobre crescimento, sistema nervoso ou trabalho de identidade, vê 2 campos separados. Tem o campo da mente subconsciente, tem o campo do sistema nervoso, e eu vejo os 2 como uma experiência única. O subconsciente é tudo aquilo que absorve a história. Sua identidade é construída ali. Tudo o que você sabe sobre você, o jeito como percebe o que consegue alcançar de verdade, o que acha possível. O quanto é seguro você crescer, o que você acredita que te segura ou te mantém onde está. E o sistema nervoso é o que se comunica diretamente com todas essas histórias e todas essas limitações percebidas. E o sistema nervoso vai ser sempre aquele que diz: "Ei, você está chegando perto demais do desconhecido. Vamos pisar no freio." Mesmo que mais dinheiro seja o que as pessoas querem? E é isso que é interessante, porque conscientemente você diria: eu desejo todo esse crescimento, eu quero um negócio maior, ou eu quero me sentir mais confiante. E o corpo pisa no freio com tudo, porque não sabe como se familiarizar com esse lugar. E isso aparece como procrastinação, ou excesso de correria, ou até esse processo de, pensar demais, sentir muito mais medo, muito mais dúvida. Todas as sensações que você sente no corpo são comunicação direta, informação do subconsciente sobre a sua identidade. E o que você diria que mais impede as pessoas de ganhar mais dinheiro? Eu diria a capacidade de receber. Porque quando a gente pensa em ganhar dinheiro, existem tantos caminhos, né? Você pode aprender a escalar um negócio, pode aprender a lançar um produto, pode aprender todas as formas de rodar anúncios, ou se familiarizar com marketing de redes sociais. Mas na hora em que você precisa vender, acreditar em você, se comunicar, ter convicção de verdade naquilo que tem a oferecer, isso é um processo de receber, muito mais do que um processo de ganhar dinheiro. E se alguém não aprendeu a receber mais dinheiro, mais abundância, mais riqueza, qual é o processo para aprender a se sentir seguro para ganhar mais dinheiro, receber esse dinheiro e não se sentir sobrecarregado, ou com medo de sabotar tudo? Um jeito fácil de se familiarizar com o receber e de ver qual é a sua relação com o receber é: como você recebe um elogio? Se alguém diz: "Nossa, adorei a sua camisa", ou "amei o seu cabelo", você responde: "Ai, meu Deus, comprei na liquidação", ou "faz uns 5 dias que eu não lavo com o cabelo", ou "ai, meu Deus, isso aqui?" Não, é desviar, é minimizar, é afastar. É esse processo inconsciente, em que você simplesmente não se sente bem sendo notado, sendo escolhido, sendo visto, sendo celebrado. E não fica em paz com alguém prestando atenção em você. E por que receber um elogio é tão difícil para tanta gente? A gente foi criado para ser mais palatável, para ser aquela pessoa que não fala alto demais, que ouve, tenha modos. Diga fica desse jeito. Faz isso. Quando você está no processo de ganhar mais dinheiro, de vender ou de se expandir em qualquer sentido, e nem precisa ser só com dinheiro, você tem que reconhecer que o jeito de sustentar a sua grandeza e o seu brilho é algo que muito provavelmente se aprende. E precisa ser aprendido com o tempo. A maioria das pessoas foi ensinada a se diminuir,
Porque se destacar podia virar um processo de rejeição. E de como o seu corpo recebe rejeição. Podia ser o dedo apontado. Você é tão... Você é demais. Sabe, fala baixo, não diz isso tão alto. E receber um elogio pode trazer aquele pensamento: ah, vão achar que eu sou convencida. Ou vão achar que eu sou demais, que sou cheia de mim. Quando na verdade é só um obrigada. Aham. E como alguém pode aprender a receber toda a celebração, todos os elogios, toda a abundância, todas as oportunidades de crescimento, de sucesso, de dinheiro, o que for, e ao mesmo tempo continuar sendo uma boa pessoa, sem virar um egocêntrico ou um narcisista? Começa na sua relação com o jeito que você fala com você mesmo. Porque quando você conquista algo, você consegue se olhar no espelho e dizer: que orgulho de você. Você mandou muito bem? Ou quando comete um erro, consegue dizer: tá tudo bem. Eu estou bem, tudo bem errar. Eu sou uma... Tudo bem ser iniciante em alguma coisa. Tudo bem não deslanchar de imediato. E você consegue se enxergar. Você consegue se ver. Consegue receber amor de você mesmo, aceitação, elogio. Tudo aquilo que te deixa desconfortável receber dos outros tem que ser algo que começa dentro de você. É um direito de nascença. Se honrar e estar em paz recebendo amor de você mesmo. E, se for para dizer, eu diria que é justamente isso que diferencia você de alguém egocêntrico. Porque quando você honra quem você é e diz coisas gentis para você mesmo, isso só te torna eu diria uma pessoa mais leve até de conviver. Nós dois seguimos, no começo das nossas carreiras nos negócios, um caminho de querer ganhar mais e ralar mais. Fazer o que fosse preciso, virar noites e só procurar jeitos de faturar mais no negócio. E viver assim leva ao esgotamento. E também leva a uma sensação de escassez. Fica aquela coisa: tá, estou fazendo mais, mas qual é o propósito, né? Como é que alguém aprende a ganhar mais com menos estresse, com menos escassez, e consegue receber isso e se sentir merecedor, digno disso? Dá para pensar: meu Deus, ganhei todo esse dinheiro. E inflar demais isso na cabeça. Como a gente aprende a fazer isso? De um jeito que seja. Claro, esse dinheiro vem, ele vai. Está tudo bem de qualquer forma. Isso começa por entender profundamente o seu propósito. E por que você faz as coisas? Tem que estar enraizado num porquê. E com muita gente eu sento e pergunto: por que você quer ganhar esse dinheiro? Por que você quer fazer essas coisas? E às vezes respondem: quero provar para mim mesmo que eu consigo. Ou eu só quero ter eu quero ter todas essas outras coisas. E não tem nada de errado em ter tudo isso de incrível, sabe? A casa linda, os reconhecimentos, as coisas que provam para você que você consegue. Mas tem que existir algo mais profundo, além do que você está conquistando. E se for só o dinheiro, se for só o elogio, se forem só os likes, se forem só as oportunidades, isso sempre vai ser passageiro. Porque a gente cria uma sensação de: eu estou bem quando o dinheiro entra. Eu estou bem quando me elogiam. Eu só estou bem quando alguém me valida, quando ganho um like, um seguidor, ou quando bato uma meta nova. E é por isso que a maioria das pessoas, quando desacelera, acaba sentindo essa ansiedade, a síndrome do nunca é suficiente. Eu preciso bater a próxima meta. Batem a meta, seguem em frente. E nunca conseguem desacelerar, porque não estão criando segurança dentro do próprio corpo, do próprio sistema nervoso. E tem que ser o contrário. Em vez de tudo fora de mim criar minha segurança, o meu bem-estar, a minha suficiência, eu estou bem, eu sou suficiente, eu sou bom, e eu crio a partir desse lugar. Bom e todo o resto é só consequência de como eu me vejo. Consigo ver as pessoas, sabe? Assistindo ou ouvindo e dizendo: tá, mas se eu estou quebrado, eu não estou bem. Estou vivendo na escassez. Por isso, eu não me sinto bem. Como é que eu começo a me sentir bem por dentro vivendo no aperto mês a mês? Sabe, tenho todas essas responsabilidades. Mal durmo. Trabalho em 2 empregos e estou endividado. Tomei decisões ruins no passado. Ou peguei aqueles financiamentos estudantis e me arrependo. Seja o que for. Como alguém sente segurança dentro de si quando não tem nenhuma certeza do lado de fora? Como alguém que passou a maior parte da vida sem dinheiro, eu entendo isso em cada célula do meu corpo. Eu entendo. Eu diria que a primeira coisa é compaixão com você, paciência com você
e entender que tudo bem estar difícil agora. Tudo bem não ter certeza agora. E a próxima coisa para se ancorar ainda mais fundo é: onde já existe abundância dentro de mim? Onde já existe abundância disponível? Porque quando a gente está em estado de sobrevivência, em estado de luta ou fuga, naquele estado de eu não estou bem porque não tenho o suficiente na conta, que é um motivo muito válido. E eu nunca vou invalidar ninguém por sentir isso. É muito, 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 muito real. E uma experiência profundamente emocional. Mas quando a gente reserva só um momento por dia e prioriza o que já está aqui para mim, eu posso abrir a torneira? Tem água? Posso olhar as árvores e ver quantas folhas, quantos fios de grama, quantas pessoas existem? Posso sentar, olhar nos olhos do meu filho e perceber quanta magia existe aqui? Posso abrir a geladeira e pegar uma maçã? Onde já existe abundância aqui em que você pode se ancorar? Porque a gente não consegue criar clareza, impulso sólido e movimento quando está na parte de sobrevivência do cérebro. Se você conseguir tirar só um momento, mesmo que essa não seja a vida que você quer viver agora, mesmo que você não esteja nem perto de onde quer estar, para encontrar isso de propósito, em pequenos momentos, para o seu corpo relaxar, para o seu corpo se acalmar, e aí você consegue agir, ganhar em impulso e movimento. E vai ser muito mais poderoso assim. Você trabalha principalmente com mulheres, certo? Uns 95%. São mulheres. Fico curioso. Na sua visão, por que as mulheres são mais talhadas para criar abundância financeira do que os homens na sua cabeça? Eu diria que as mulheres têm a capacidade de vivenciar uma forma tão maternal de cuidado, uma compreensão tão profunda de que existe muita coisa construída naturalmente dentro da gente, que é suave, que é gentil. E a gente tem um equilíbrio muito bonito entre a energia masculina e a feminina. A gente consegue acolher profundamente a si mesma e acolher os outros, o que é, na real, eu diria que é a fórmula mágica do dinheiro. É esse equilíbrio entre suavidade, amor e cuidado. E aí existe uma estrutura. Existem esses limites que a gente sabe colocar e a mistura de tudo isso. Não estou dizendo que isso não está disponível para os homens. Mas acho que os homens têm todos nós fomos moldados pelo aspecto patriarcal da nossa sociedade. E eu diria que quanto mais profundamente até mesmo os homens conseguirem se conectar com esse lado deles, Eles desbloqueiam. uma abundância inacreditável. Sim. E eu vejo isso até nos 5% de homens com quem eu trabalho. Interessante. No momento em que eles conseguem acessar isso de verdade, sentir e pausar, sem forçar, sem empurrar, sem competir para chegar lá, sem precisar ser o melhor em tudo, mas entender de verdade que eu posso ser a minha melhor versão. Posso ser o melhor naquilo que ensino e faço. E existe espaço de sobra para todos nós. Eu meio que passei pela minha própria morte do ego no fim dos meus 20 e poucos anos. E comecei minha jornada de cura por volta dos 30 também. E foi bem antes de eu lançar este programa, o School of Greatness, há mais de 13 anos. E eu lembro de dizer, a próxima coisa que eu fizer não vai ser sobre mim, vai ser sobre nós. Vai ser sobre os outros. E de apontar o holofote para todos os outros, em vez de para mim. E não estamos dizendo que ninguém deve postar conteúdo sobre si mesmo, mas era o que eu precisava fazer naquela época. Aquela coisa de, eu preciso fazer isso, ser sobre os outros, sobre colaboração, não competição. E eu acho que quando todo mundo consegue pensar de um lugar de colaboração em vez de competição, todo mundo cresce junto. E fico curioso, com todas as mulheres que você atende e orienta, qual é a maior barreira financeira que elas têm que as impede de chegar à abundância? E qual é a principal coisa que, quando elas começam a aplicar, o dinheiro simplesmente começa a fluir? Existem várias camadas nisso. O jeito como eu trabalho isso com as minhas clientes é pensando no que eu chamo de recipiente de riqueza. É a experiência subconsciente do sistema nervoso de o que o meu corpo se sente seguro o bastante para segurar, expandir e receber. E são 5 camadas específicas: visibilidade, lealdade, responsabilidade e temos leveza e identidade. E quando a gente olha através dessas camadas, elas aparecem de um jeito muito específico. Quando alguém me mostra um comportamento específico, eu consigo olhar
olhar as redes sociais dela. Eu consigo olhar o jeito como ela se comunica e sei exatamente qual camada está ativada. E eu diria que a maioria delas fica entre duas: responsabilidade e lealdade. Responsabilidade é, principalmente para quem carregou muito mais responsabilidade desde cedo. Elas viraram as hiperindependentes, as hipervigilantes, as mulheres que sentem que têm que fazer tudo sozinhas. E você chega num ponto, e você sabe disso tão bem quanto qualquer pessoa que toca um negócio, em que não dá pra fazer tudo sozinho. Não. Não dá pra fazer sozinho. Aí você vê nelas, essa incapacidade de delegar ou de confiar nos outros. Elas se obrigam a trabalhar horas, e horas, e horas, quando, sinceramente, poderiam criar tanto espaço se focassem só naquilo em que realmente brilham. Toda a amada energia vital delas voltaria, e elas seriam absurdamente poderosas. Só o magnetismo que sairia delas já seria inacreditável se elas simplesmente deixassem o apoio entrar. Uau. Esse é o lado de receber também, deixar o apoio entrar. E a segunda seria a lealdade, que é, quer dizer, num nível biológico, todos nós queremos pertencer. Não queremos ser excluídos, não queremos parecer diferentes, não queremos ser apontados, virar piada ou ser deixados de lado. E é o momento em que a gente reconhece que, se você é empreendedor, você vai encarar todas as partes de você que precisam ser vistas. E uma das maiores é o medo de crescer além das pessoas que te criaram. Essa eu conheço bem. Ficar diferente das pessoas que te criaram, mesmo que Seus seja... amigos, sua comunidade, sua família, seja o que for, né? Ser diferente e ser excluído é, inconscientemente, uma das maiores questões, eu diria, nas pessoas com quem eu trabalho. E isso aparece de um jeito muito específico. Aliás, acabei de ter uma cliente que passou por isso. Um sucesso enorme. Ela fatura várias centenas de milhares por mês. Ela adora poder ter algumas coisas que sempre quis, como as bolsas lindas, as coisas que ela valoriza, né? Ter esses itens de luxo. E ela chega, entra em casa com essa bolsa linda que ela conquistou. E ela está orgulhosa. Sim. E a mãe dela diz, eu nem sei o que, sabe, seu aniversário está chegando. E eu nem sei mais o que te dar. Eu nem sei mais quem você é. Você tem todas essas coisas caras. E ela me procurou. Ela disse, cada célula do meu corpo se partiu. Eu senti que devia entregar a minha bolsa para ela. Porque quem sou eu para ter mais do que a minha mãe que trabalhou tanto? Caramba. Ela me sustentou. Ela me deu tudo. E aqui estou eu, tendo muito mais do que ela. E ela nem sabe como se identificar com essa versão de mim. E na hora eu só disse, essa frase não faz você ser menos amada. Não faz você ser menos importante. Isso não faz de você nada além de uma pessoa que se importa. E tudo bem você se sentir assim. Mas eu diria que essas são as duas camadas do recipiente de riqueza que ficam constantemente ativadas. Interessante. O recipiente de riqueza, as 5 camadas. Só para eu não esquecer. Visibilidade, lealdade, responsabilidade. Quais eram as outras duas? Leveza e Leveza identidade. e identidade. A leveza é uma. Essa aí, nossa, essa aí pega pesado, viu? Porque ela aparece como o hábito de deixar tudo muito mais difícil. Porque se eu não ralei tanto por isso, se eu não me esgotei até a última gota por isso, será que eu mereço? E eu sei que essa foi uma questão enorme que eu também tive que atravessar. Eu lembro quando eu estava fazendo muito sucesso nas minhas 2 primeiras empresas, lembro de ir num encontro de família. E isso foi a camada da lealdade e da leveza aparecendo com tudo nessa conversa. E eu vou num piquenique de família. Fazia tempo que eu não via as pessoas. E aí, uns parentes vieram até mim e falaram, Jamie, eu tenho te acompanhado na internet. Você está fazendo coisas incríveis. E eu senti tudo, sabe? Nossa, eu nem sabia que as pessoas estavam vendo. Sério? Eu estava aqui só cuidando dos meus clientes. Eu não sabia que vocês viam tudo. E ficou escancarado que eu estava sem graça naquele momento. Eu não sabia aonde pôr a Por que cara. você ficou desconfortável? Porque eu não sabia como receber alguém me vendo sem que eu soubesse. Alguém da minha família. Eu não sabia simplesmente aceitar que alguém viu o meu valor. Que eu estava indo bem. E eu só disse, não é nada demais. Não é nada demais. E também, eu estou ralando muito por isso. Nossa, interessante. Foi o desviar. Tentar E não você é mostrar a justamente quem vergonha ensina e a isso. justificativa. Sim. Isso foi no Tá. meu primeiro negócio. Isso foi quando antes as de coisas você começaram entrar a nessa área, né? decolar. Mas sim. Sim, entendi. Hoje eu só digo, mãe, obrigada. E sigo em frente. Mas era esse. Desviar e quase como se eu tivesse que exibir uma medalha de honra de que eu ralei muito. E de que eu merecia. Pra você não achar que eu era alguém que teve tudo Interessante. fácil. Fica quase
Mas eu não estou, sabe? Eu viajo sem parar. Não durmo. Não vejo minha família. Você precisa justificar o sucesso de algum jeito, para a pessoa pensar, a vida dela não é melhor que a minha. Ela também paga um preço por tudo isso. Você acaba. Seja lá o que for, sabe? Pois é, porque se você parar pra pensar, sempre disseram pra gente, quer dizer, desde criança, você tem que se esforçar muito se quiser conseguir o que quer. Se quiser ganhar dinheiro, tem que ralar. E eu nunca acho que trabalho duro esteja fora de questão. Acho que é a energia que você coloca por trás. Porque eu chamo de temporadas de sprint. Porque você vai ter temporadas em que está numa fase de construção. Vai ter que se esforçar mais. Vai ter que... É a energia que você coloca por trás disso. Se o esforço é movido por escassez, medo e necessidade de aceitação, ele vai drenar toda a sua energia e vai levar ao esgotamento. Mas se o trabalho intencional que você coloca no seu negócio é movido por crença, expansão, esperança, desejo, cura e uma vontade de servir de verdade, de alguma forma, e de poder ter a vida que você sempre sonhou, essa energia é muito diferente. E você fica com muito mais energia e recursos internos. Destrincha isso para mim no nível energético. Alguém assistindo ou ouvindo pensa, eu tenho esse projeto, essa ideia, esse lançamento, essa coisa que eu quero muito colocar no mundo e eu já estou trabalhando nisso, ou vou começar agora, e se tudo der certo, lanço nos próximos meses, o que for. Essa nova jornada de um projeto paralelo, de um negócio, algo assim. E uma dessas pessoas diz, eu estou quebrado, não tenho nada. Isso tem que dar certo, ou eu estou ferrado. E ela vem de um lugar de escassez, de necessidade. A outra é, estou quebrado, mas estou criando isso de um lugar de expansão e abundância. Espero que dê certo. Vou dar o meu máximo. Vou trazer os meus dons únicos, a minha alegria, o meu amor, a minha empolgação em cada momento disso, não importa o resultado. Qual é a diferença entre essas duas pessoas energeticamente, nos próximos meses, se elas fizerem exatamente essas mesmas coisas com consistência? A pessoa que você citou primeiro, a que diz, isso tem que dar certo, a única coisa que eu diria é que ela provavelmente está num processo de terceirizar todo o caminho da confiança dela para outra pessoa. Está terceirizando tudo para algo fora dela. O que eu quero dizer é, quando alguém está nesse processo de precisa dar certo, normalmente fica presa demais na estratégia. Fica o tempo todo pedindo a opinião de todo mundo. Provavelmente está consumindo tudo em excesso nas redes sociais, aplicando cada estratégia. Talvez até ouvindo alguém dizer, essa é a estratégia que você deve seguir para ter sucesso. Mas talvez não seja o que faz sentido para ela. E ela nunca aprendeu o que de fato faz sentido para ela. Porque uma estratégia só funciona se funcionar para você, se fizer sentido para você, porque existem milhões de estratégias. E no geral elas funcionam se a energia por trás for consistente. E se essa pessoa continuar desse jeito, muito provavelmente vai sentir muita insegurança pelo caminho. Mesmo que dê certo, provavelmente ela vai ter dificuldade de receber. Aquele medo de que a qualquer momento tudo desabe. Agora que eu tenho, eu preciso continuar, senão tudo desmorona. Porque se você vem da energia de estou quebrado, tudo é escasso. Por tudo eu preciso suar muito para conseguir. Essa energia não desaparece na hora quando algo chega até você. Não, quase que amplifica. Não desaparece. Não, mas ela evidencia. E Sim. fica ainda maior. E é por isso que tantos empreendedores se esgotam. Porque estão operando com a mentalidade de alguém que precisou fazer dar certo. E eles nunca se adaptaram a essa nova versão de si mesmos, capaz de confiar em si. Nunca acumularam as provas de que sempre deram um jeito, de que sempre ficaram bem, mesmo quando o resultado não foi o ideal. Energeticamente, para a segunda pessoa, Que vem de um lugar de abundância. Ali vai existir uma resiliência profunda. Vai existir compaixão. Vai existir uma neutralidade em relação ao resultado. Porque quando alguém diz, estou fazendo isso por... Tá, qualquer resultado que eu tiver, tá tudo bem. Porque está mesmo, tudo é neutro. Quem atribui o significado somos nós. E se a gente consegue esse resultado atribuindo a ele o é isso que me faz estar bem, isso vai se filtrar por todo o seu sistema nervoso, por todo o seu corpo, por toda a sua mente. O que isso diz sobre mim? Agora, quando é neutro, e eu consigo ver como neutro, talvez o resultado não tenha vindo. O lançamento não saiu exatamente do jeito que eu imaginei. Ótimo. Tudo bem, eu tentei. Que dados eu posso analisar objetivamente para ver? Isso funcionou, isso não funcionou, onde pareceu forçado, onde não fez bem, e como eu levanto e tento de novo. Ali se constrói resiliência,
Porque não passa pelo filtro do se eu fizer isso e não conseguir, eu não sou suficiente, eu não estou bem, tem algo de errado comigo. E a pessoa que pensa com mais abundância é a que vai ter a resiliência e a neutralidade para levantar e tentar de novo. Aprende a definir uma meta, criar uma intenção, ela não se realizar, e mesmo assim se sentir suficiente. Quando você define uma meta e ela não se realiza, qual era o verdadeiro propósito de alcançá-la? Qual era? Qual era o estado interno que você esperava que ela te desse? Que pressão você estava colocando em você por essa meta específica? Se ela não se realiza, o que você esperava sentir com ela, de verdade? Esperava se sentir mais bem-sucedido? Esperava se sentir mais animado lá na frente? Qual era o estado emocional que você estava depositando naquele resultado? E o jeito de se sentir suficiente é garantir que você se dê esse estado emocional, independentemente do resultado. Um exemplo disso. Se eu fizesse um lançamento querendo ganhar uma quantia X e isso não acontecesse, e eu me perguntasse o que eu esperava que esse lançamento me fizesse sentir, ele me faria sentir que eu sou suficiente, que eu tenho valor, que as pessoas querem o que eu tenho, que eu me sinto calma, relaxada, bem-sucedida, mais confiante. Tá, eu estou depositando tudo isso em algo lá fora. Agora, se eu quero me sentir bem com qualquer resultado, como eu posso dar tudo isso para mim mesma? Como posso dizer para mim que estou orgulhosa de mim? Como posso ter uma compaixão mais profunda? Como posso encontrar mais alegria nas coisas que faço além do negócio? Como posso me divertir mais? Como posso brincar? Como posso estar presente de verdade com as pessoas da minha vida? Como posso ter compaixão por onde eu estou agora e saber que o sentido todo do empreendedorismo, o sentido todo da vida, é aproveitar a jornada? Não é só, quando eu chegar em algum lugar eu vou me sentir bem. Como eu posso me sentir bem com cada parte disso? Porque, e todos nós sabemos que é verdade, quem você é no primeiro ano de negócio não é quem você é no segundo, nem no terceiro, nem 10 anos depois, né? O programa talvez não tenha dado exatamente a mesma sensação no primeiro episódio, comparado a 13 anos depois. E é só conseguir estar presente. O que eu estou desejando que está fora de mim e como eu posso ser bem intencional em encontrar isso agora? Porque isso existe de alguma forma. A gente é que coloca muita coisa disso fora de si. Trazer de volta para dentro, com certeza. É sempre um trabalho interno. Quando alguém sente vergonha em relação ao dinheiro, como isso bloqueia a capacidade de receber mais? Acho que existem camadas aí. E é individual de cada pessoa, sabe? Essa vergonha veio dos possíveis erros que você acha que cometeu com... Eu vejo isso nas histórias em torno de dívida. Nas histórias de, sabe, gente que precisou fazer um cartão de crédito, ou sabe, pegar empréstimos, e está pagando as coisas. E existe muito constrangimento de pensar, eu devia ter tomado uma decisão melhor, ou um investimento num coach, numa oportunidade, e não deu certo. E vem a vergonha, porque eu devia ter conseguido, né? Eu devia saber quando você fez o melhor que podia com o conhecimento que tinha na época. E eu diria também que às vezes existem camadas de vergonha em pessoas que foram criadas por gente que passou aperto, que talvez enxergasse o dinheiro de um certo jeito. Sabe, a gente recebe feedback e informação o tempo inteiro, todos os dias, principalmente na infância. E isso aparece como, sabe, os seus pais brigando por dinheiro. Aquela conta que precisa ser paga, o suspiro pesado, ou a briga acontecendo e você fechando a porta para não ouvir, ou não dá para pagar, ou isso é caro demais, ou quem essa pessoa pensa que é? E você internaliza as associações que quem te criou fazia com aquelas pessoas, com aquela coisa, e depois você passa a desejar isso mais tarde na vida. Existe uma mistura de emoções ali. Eu quero ter sucesso. Eu quero isso porque tenho um grande sonho e uma grande meta. Mas também sinto uma vergonha profunda de querer algo que talvez tenham me ensinado a acreditar que era ruim. Você teve isso na infância? Tive, embora eu sempre tomei muito cuidado com qualquer coisa que eu diga sobre a minha criação, principalmente porque os meus pais realmente fizeram o melhor que podiam. Meu pai era, sabe, quem cuidava de muitos, sabe, ele tem muitos irmãos.
E ele fez o melhor que pôde. E foi criado na base do tem que ralar. E ele vivia trabalhando. E a minha mãe, sabe? Ela também trabalhava muito, 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 muito. E foi, eu acho que uma falta de consciência, uma falta de conhecimento, uma falta de entendimento. E você só absorve a história. Sim. E você. Você escolhe, em algum momento, reconhecer. Essa história é minha ou é de outra pessoa? E eu ainda quero Sim. acreditar nessa história. Mas foi com certeza uma espécie de marca, de acreditar que gente rica era gente má, gente ruim. Sério? E até hoje o meu pai ainda diz: eu não entendo como você faz sucesso sem passar a perna nas pessoas. Oh, meu Deus. Ou, eu não entendo como você é tão generosa. Por que você doa tanto? Por que você ajuda tanto os outros? A maioria dos ricos é ganancioso. Eles só pegam. Não dão nada, né? E ele ainda não consegue entender. Interessante. E eu disse: sabe, pai, eu acho que as duas coisas podem ser verdade. Acho que existem pessoas boas. E existem pessoas boas com dinheiro. E pessoas boas sem dinheiro. E existem pessoas sem um sistema de valores lá muito elevado com dinheiro e sem dinheiro. Mas a única coisa que eu sempre digo pra ele é que o dinheiro é neutro. E quando alguém o recebe, ele só evidencia o sistema de valores da pessoa. Se você é uma pessoa boa e não tem muitos recursos, provavelmente vai doar o seu tempo. Vai estar presente para os outros. E quando tiver mais recursos, vai poder ajudar ainda mais. E esse é o sistema de valores em que eu opero. E acho que é o sistema de valores em que ele sempre operou também. Ele só nunca enxergou que, olha, dá para ser fundadora de uma empresa que fatura dezenas de milhões e também ser o ser humano mais gentil, amoroso e generoso. As duas coisas podem coexistir. Foi mesmo um processo de descrença para ele. Uau. Para as mulheres que ralam muito há talvez 10 anos ou mais, que estão finalmente começando a se libertar financeiramente, chegando aos 100 mil, às várias centenas de milhares, até a casa dos milhões de faturamento no negócio, mas se sentindo esgotadas e exaustas. Que tipo de sabedoria você compartilha com essas pessoas? Esse é o trabalho que eu faço com muitas das minhas clientes de alto nível. E é o trabalho mais bonito. E eu sou imensamente grata por poder vê-las crescer e ver isso acontecer. Porque muitas delas estão vivendo tanto crescimento e tanta expansão ao mesmo tempo. E a sabedoria que eu sempre compartilho com elas passa pela lente de 3 coisas: o subconsciente, o sistema nervoso e também o desenho humano. O desenho humano capta muito do jeito como a sua energia flui naturalmente, o jeito como você decide, o jeito como você se move. E muitas vezes, o que acaba acontecendo é que a gente cria essa ideia de é assim que você deve crescer, é assim que se constrói um negócio, é assim que tem que ser feito. Mesmo que eu me machuque no caminho, mesmo que o meu corpo fique exausto no caminho, é isso. É isso que a busca pela grandeza exige para eu alcançar as minhas metas. E quando eu analiso de fato o desenho delas, elas estavam indo contra o jeito como a energia delas realmente se move o tempo todo. Vou dar um exemplo. Algumas pessoas ouvindo agora podem não conhecer o desenho humano, mas uma das coisas mais incríveis que você pode aprender é justamente o jeito como a sua energia foi feita para se mover no seu negócio. Porque algumas das minhas clientes elas são do tipo gerador. E se você não conhece, esse é o tipo de pessoa que só deveria dizer sim e só fazer no negócio, as coisas que são um sim de corpo inteiro. E isso sempre vem do sacral, que fica ali na barriga. É um impulso para avançar ou recuar. E a maioria dos empreendedores toma decisões do pescoço para cima. Estão tocando o negócio do pescoço para cima. E ninguém foi feito para tomar decisões com o cérebro. E cada um de nós foi desenhado de um jeito tão bonito e único para decidir, se mover, criar. E você preserva muito mais energia vital, e é impossível se esgotar quando você realmente aplica essas 3 coisas: o subconsciente, o sistema nervoso e o desenho humano. Uma das minhas clientes é do tipo gerador, sacral. Sim, com toda certeza, ou não, de jeito nenhum. O melhor conselho que eu já recebi é, se não é um sim com toda certeza, é um não de jeito nenhum. Não existe um talvez, quem sabe. Ela teve colite a vida inteira, problema de estômago a vida inteira. Em 4 meses comigo sumiu, porque o corpo dela vivia lutando contra ela. E aí ela passou a criar a partir de: será que eu quero mesmo isso? Quero aquilo? E o corpo dela dizia sim ou não.
E toda vez que ela dizia sim a alguma coisa, o magnetismo dela era inacreditável. A quantidade de clientes que apareciam, Uau. a quantidade de... E ela vem. Ah, meus vídeos estão alcançando milhões, milhões de pessoas. E isso nunca tinha acontecido. E a única coisa que realmente ajuda as mulheres, na real, qualquer um nesse nível de crescimento, um crescimento imenso, é entender como o seu corpo funciona. Porque a essa altura não é um jogo de estratégia, é um jogo de expansão interna. É sempre isso, sempre. Pergunta para qualquer pessoa de muito sucesso. Sim, tem estratégia envolvida, mas ela é só 5% do negócio. Todo o resto é você. Sim. Todo o resto é você. Uau. Interessante. E qual você diria que é o maior bloqueio da maioria das mulheres que assistem seu conteúdo, que passam pelo seu treinamento, pelo seu coaching? O que trava elas, mental ou emocionalmente, de criar mais abundância financeira? Visibilidade. O que isso quer dizer? Pensa assim, ó. Quando você está fazendo marketing, de maneira geral, tá? Você tem um negócio. Agora você precisa ir lá e criar o conteúdo. Tem que se expor. Você tem que se expor. E se ninguém curtir? E se ninguém comentar? E se ninguém comprar? Como eu me sinto sendo eu mesma? Será que eu sou eu? Será que sou eu? Será que eu sou boa o suficiente? Também rola uma energia performática. Eu vejo essas pessoas nos bastidores. São engraçadas, tranquilas, relaxadas, meio diferentonas e são super engraçadas. Aí de repente ligam a câmera É e verdade. ficam aquela voz performática. E não, né? Muitos takes, tentando deixar perfeito. Exatamente. Tem que ter um roteiro. Eu tenho que seguir as regras. Tenho que fazer isso para dar certo. E você percebe que quem realmente honra o que é preciso para se mostrar e honra todas as experiências emocionais que vêm junto. Porque como você se sustenta se alguém fala algo de você? Se alguém não gosta do que você faz? Se não gosta da sua má aparência? Se você diz algo que vai contra o que alguém acredita? Se a pessoa vira e fala, sabe, eu não acredito em você. Não acho que você está indo bem. Como você segura essa energia dentro do seu corpo e diz, eu sei quem eu sou, eu sei no que acredito. Esse é o trabalho interno, porque quanto mais você consegue isso, mais você se sustenta só com isso. Não importa o que falem. Se me machuca, se afeta meu corpo de algum jeito, tem uma parte de mim que talvez acredite que aquilo é verdade. E é aí que está o trabalho. E se for verdade? Se for verdade, como eu honro isso? Como eu... E geralmente é onde tem aquela energia crua de, ai, isso doeu pra caramba. Aquilo foi um soco no estômago, né? Ou se alguém fala de uma coisa que sempre te deixou super inseguro e a pessoa cutuca justo isso. Você não vai se mostrar na sua força. Você vai se segurar. Vai querer se esconder de algum jeito. E eu diria que a maioria das pessoas se esconde em algum nível percebendo isso ou não. Elas falam, tá, eu faço os 3 posts por dia, faço as coisas, mas estão se escondendo. Não estão se revelando de verdade, Não estão realmente né? se mostrando. E no instante em Interessante. que se mostram, é profundo. Eu te vi crescer nos últimos 2 anos. Acho que te falei antes que eu comecei a ver seu conteúdo quando você estava, sabe, meio que começando. Ou pelo menos parecia que estava começando. Mas, e eu pensei, essa pessoa está no caminho certo e vai ser gigante. Foi o que eu vi, 2 anos atrás. Se você continuasse autêntica, tá como estava sendo, e continuou. Com o crescimento que você teve e o sucesso financeiro maior que você teve, o que mais te assustou nesse processo? Visibilidade. É mesmo? É. Com visibilidade, é a capacidade de ficar em paz assumindo a sua força. Porque quanto mais você acredita em algo, mais você fala aquilo de peito aberto. É isso que eu defendo. É nisso que eu acredito, mas isso ativa algo no outro. E a pessoa vai dizer no que ela acredita. E é reconhecer também que tudo que sai daqui, eu sou um espelho para os outros. Se eu falo algo totalmente autêntico, algo muito corajoso, muito ousado, ou algo muito honesto, né? Algo em que eu acredito de verdade e que vai contra tudo que a pessoa sempre pensou, isso ativa algo nela e ela vai projetar. Ela vai me dizer no que acredita. Eu sou um espelho para ela. E o que ela me diz é o que ela acredita sobre si mesma.
as crenças dela. Eu ensinei isso para minha filha mais velha porque ela vai fazer 13 anos em outubro. E algumas amigas dela têm rede social. Ela não tem. E eu fiz uma coisa, não sei se você viu. Eu postei um tempo atrás. Era uma espécie de escola preparatória para redes sociais. Eu levei as pessoas para os bastidores. Eu não mostro a identidade dos meus filhos na internet. Era só a voz dela. Mas eu estava ensinando ela a entender a mente dela, a entender o corpo dela, a entender os comentários e a ser bem segura de quem ela é, para que quando ela se mostrar, não seja profundamente afetada pelos comentários dos outros. E ela entende o que é projeção. Ela entende que se dói, tem algo ali que eu acredito, que é verdade. E aí ela sabe como trabalhar aquilo de verdade. Ela entende tudo do sistema nervoso. Ela entende as camadas do Wild Container. Ela entende como a mente dela funciona. E isso é algo que eu faço de forma muito, muito intencional. Honrar o conhecimento que eu tenho e passar para ela e para minha caçula quando ela estiver pronta. E conseguir prepará-la para ter um ambiente mais seguro dentro do próprio corpo. Porque isso só vai ficar mais barulhento com as redes. Qual é a coisa que você falou online que mais mexe com as pessoas quando o assunto é dinheiro? Que ganhar dinheiro pode ser fácil. Fácil de ganhar. Quer dizer, fácil de gastar para muita gente, mas... Fácil de gastar. Fácil de ganhar. Sim. Pode ser fácil de ganhar porque a gente aprendeu a confiar em todas as estratégias. E eu sempre digo que o mundo dos negócios faz muito barulho quando o assunto é crescer e ganhar dinheiro. Tem tanto ruído. Faz assim. Esse tipo de marketing morreu. Não faz assim. Esse funil morreu. Não faz desse jeito. Se você faz assim, tá errado. Essa pessoa é um caos enorme e desregula demais o corpo. E você não sabe o que ouvir. Não sabe o que fazer, porque não sabe o que funciona. Sim. E eu vejo muito isso na troca constante de estratégia, sabe? As pessoas falam, tá, essa estratégia aqui, vou fazer essa. E aí? E aí? Não funcionou. Mas o que eu percebo é que a estratégia, na verdade, é um recurso que dá à pessoa uma sensação temporária de regulação do sistema nervoso. O que eu quero dizer é, estratégia passa uma sensação de segurança. Se eu só seguir as regras, se eu fizer desse jeito, vou ter esse resultado. Mas as pessoas nem dão tempo suficiente para aquilo funcionar. Porque se não funciona Porque de se não cara, funciona na hora, já vai para a aí. próxima. E aí a pessoa muda, e pula de novo. E quando você entende de verdade o seu design, você entende o que é bom para você, que marketing é natural para você, o que você realmente quer criar. Talvez você só queira estar no Substack. Talvez você ame fazer podcast. Talvez você ame o YouTube. Talvez você ame entrevistar. Talvez você ame poesia. Talvez você ame, sabe? Só pegar o celular no carro e fazer esses papos de carro, né? E se você tem todo esse barulho dizendo que aquilo pode estar errado, você nunca vai achar o que realmente funciona para você. E quando você entende de verdade como receber e trazer segurança para o corpo, e entende o seu design, e conhece os seus superpoderes, a consequência natural disso é a abundância, em todos os sentidos, seja dinheiro, seja oportunidade. Vai ser sempre a consequência natural de tudo isso. As duas estratégias para você. A estratégia tática que você usa agora e que funciona, e a estratégia interna, ou o jeito interno de ser, que se mostra mais eficaz quando você faz um lançamento, divulgando o seu negócio. Quais são essas duas coisas? Do ponto de vista estratégico, uma coisa que sempre foi bem natural para mim é pegar o celular e simplesmente falar o que eu quero falar. Eu não sou de roteiro. Eu não consigo fazer, meu cérebro desliga. E muitas vezes, quando eu estou falando, me vem um pequeno download assim. É esse o assunto que eu quero falar. E você vai E improvisando. eu improviso. Uau! A única coisa em que eu diria que sou bem intencional, e é o jeito que meu cérebro sempre funcionou, só que eu meio que mapeei como ele funciona e ensinei isso para as pessoas, para elas serem intencionais também, eu nunca faço conteúdo só por fazer. Eu penso primeiro para onde eu quero levar a pessoa. Pode ser um material, um vídeo que eu quero que ela assista, um workshop que eu estou dando, ou um convite para uma conversa por mensagem direta. Eu estou sempre pensando, para onde eu quero levar ela primeiro?
O que é que vai tornar aquilo o próximo passo inevitável? E aí eu improviso até esse ponto. Ou seja, você já sabe para onde mandar as pessoas no final. Porque muitas vezes a pessoa fala, vou falar dessas 3 coisas, mas não faz sentido. E aí ela fica, e agora? O que eu faço? Cadê o meu público? Pra onde eu mando elas agora? Mas na verdade, um processo de engenharia reversa. E o estado interno, eu diria, é que pelo meu design humano, eu sou uma projetora. O que significa que eu penso em sistemas. Eu vejo problemas. Eu vejo coisas que as pessoas não veem dentro delas, com muita facilidade, e eu vejo padrões. Na verdade, parte do meu design é reconhecimento de padrão. E eu enxergo um padrão a quilômetros de distância, anos antes de acontecer. E eu vejo um padrão no jeito que as pessoas se comunicam, no jeito que falam. E eu sei qual é o problema. E é por isso que os meus clientes conseguem chegar onde estão, porque é muito fácil para mim fazer isso. Essa é sempre a energia em que eu me apoio. Qual é o problema que eu estou vendo? E isso basta. Isso basta. Esse é o estado interno de só encontrar o problema, o padrão, dar a solução para elas. E isso basta. Eu sempre fui do tipo que coloca uma viseira e foca só no que é meu. O que isso quer dizer? É que eu nunca olho o que os outros estão fazendo. Você segue no seu caminho. Isso é bom. Nunca. As pessoas falam, você viu isso? E eu, Isso é bom. não. Você foca na sua visão, nunca. no que você está fazendo. Só isso aqui. Isso é inteligente. Eu não fico rolando o feed. Não. Eu sei o quanto isso afeta o sistema nervoso lá no fundo. E o quanto o seu ambiente interno precisa ser seguro. Porque tudo que você absorve por conversa, por rede social, pelo que você escuta, pelos ambientes que você frequenta, fica gravado como verdade em algum lugar. Uau, isso é interessante. Você ia se surpreender com a quantidade de gente com quem eu converso que consome conteúdo demais. Sério? É só... E aí elas ficam se comparando com todo mundo, é isso? Elas perdem de vista quem são. Interessante. Vira um livro de regras que elas tentam seguir e um livro bem confuso ainda por cima. Sim. Sabe, porque você pensa em todas as regras de marketing e naquele você tem que fazer assim. E aí você cria essa ideia de quem sou eu? Eu preciso ser aquela pessoa para ter sucesso? Como que eu me transformo para chegar lá? Porque elas veem outra pessoa tendo resultado e falam, eu tenho que fazer igual essa pessoa. Ou igual àquela. Sim. Mas o motivo de funcionar para aquela pessoa talvez seja porque é o que é natural para ela. Ela tem muita clareza, com o sistema nervoso regulado. É disso aqui que eu amo falar. É assim que eu amo fazer as coisas. É assim que eu ajudo as pessoas. E isso é bom para ela. Sim. E você não pode pegar o processo do outro, o sistema nervoso do outro, a vida inteira do outro, e achar que é só entrar naquilo, e ter o mesmo resultado. E também, você pode curtir a sua própria experiência. Pode ser do seu jeito. Exato. Eu sempre digo para os meus clientes, o seu jeito é o jeito. O seu jeito é o jeito. Toda vez que eles falam, existe uma regra, o seu jeito é o jeito. O seu jeito é o jeito. E como alguém sabe se está indo contra o jeito certo para ela ganhar mais dinheiro? Se tem resistência, se tem excesso de pensamento, se tem um processo em que você, na verdade, num certo nível, você sabe que não parece certo. Se você parasse para ser honesto, você diria, eu faço isso porque eu sinto que tenho que fazer, em vez de porque eu quero. Isso sempre. Onde é que tem uma energia de eu deveria? Onde é que tem um eu tenho que? Onde é que tem um eu preciso fazer desse jeito? E eu falei, quem? Quem te disse isso? Quem te disse que você tinha que fazer isso? De que jeito você quer fazer? Que jeito deixa a sua jornada muito mais divertida? E se a pessoa vai contra o jeito dela, o corpo dela vai avisar em algum momento. Sim. Vai avisar sim. Vai aparecer como a sensação de que você tem que hipercontrolar tudo, que você está procrastinando, pensando demais, naquela vontade constante de agradar todo mundo. Sabe, aquela resposta de submissão em que é só o que os outros querem. O que os outros querem, aí eu faço isso. Qualquer produto que eu acho que a pessoa quer. Eu vejo isso o tempo todo. O público da pessoa fala, meu Deus, cria esse workshop, vai. Você podia. E aí ela cria, e ninguém compra. Por que isso acontece? Porque ela não tem convicção naquilo. Não é o que ela realmente quer fazer. E a gente é um ser energético. A gente lê energia o dia inteiro. A gente lê, sabe, sinais bem sutis no corpo. A gente lê energia. A gente sente as coisas quando entra em ambientes diferentes. Você provavelmente já sentiu isso ao entrar num lugar. Não gostei disso. Sim, Ou ao sim. contrário na hora. Eu já entrei num lugar e pensei, que energia boa, gostei disso. Gostei dessas pessoas, isso é bom. E dá pra perceber quando alguém tem convicção total em algo. E não são as palavras que essa pessoa fala.
Ela está totalmente, profundamente presente com aquilo. É como dizer, eu quero criar isso, eu quero isso, e quero você nisso, quero você aqui. E alguém que consegue dizer lá do fundo, energeticamente, eu acredito no trabalho que eu faço e estou pronta para te guiar até lá, é isso que faz as pessoas se inscreverem, se inscreverem, se inscreverem, em vez de, ei, tá aqui essa coisa porque vocês pediram. Quer dizer, só porque você consegue vender algo, não quer dizer que você deva vender. 1000%. Sabe? Eu podia abrir uma empresa de escova de dente se eu quisesse, mas assim, eu não ligo pra escova de dente. Tenho certeza que eu conseguiria vender. Você provavelmente se sairia muito bem. Eu podia lançar, sabe? É como se eu pudesse fazer. Você vende qualquer coisa depois que aprende a vender. Mas só porque você consegue, não quer dizer que você deva. E essa é a forma mais elevada de usar a sua energia pra ganhar dinheiro. Deixa eu te perguntar uma coisa. Muita gente fala, sabe, eu tenho tantas ideias. Tenho tantas ideias. Eu quero lançar um livro, quero fazer esse curso, quero fazer isso, aquilo. E fica no, eu não sei o que fazer. Como a pessoa decide de que forma ela vai ganhar o dinheiro dela? Bom, uma coisa que eu vou dizer é que muito disso, na verdade, é uma resposta do sistema nervoso. Isso é a clássica sobrecarga de todas essas coisas, né? E o corpo faz isso de propósito para você não se mexer. É uma resposta bem sutil do sistema nervoso. Se eu te mantiver mais sobrecarregado, se eu te mantiver sem clareza, você continua do jeito que está. E esse é o trabalho do sistema nervoso e do subconsciente. A gente não é programado para o sucesso. E é por isso que esse trabalho é tão importante. Mas o trabalho dele vou te manter no que eu conheço, em como você foi criado, nas crenças que você tem, em como você vê o mundo e a si mesmo, e vou te manter no que é familiar para mim, mesmo que não seja o que você quer. Isso é a cara do sistema nervoso. Sim. E é só quando essa pessoa consegue achar clareza e segurança no corpo e agir a partir de um lugar regulado e também entender como ela toma decisões. Porque, por exemplo, tem gente que decide, a minha caçula é autoprojetada, voltando ao design humano, o que quer dizer que ela só consegue decidir quando ela ouve a clareza saindo da própria voz. Fica assim, amor, você quer queijo? Quer uma maçã? Quer uma vitamina? E aí ela, eu quero queijo. Não, na verdade não quero. Acho que quero panqueca. Não, quero cereal. E para outra pessoa, isso pode parecer que ela não sabe se decidir, que ela fica em cima do muro, que é indecisa, quando na verdade ela está achando o sim na própria voz. No meu caso, eu sou esplênica. A minha é a intuição. Ela é bem silenciosa. Você já sabe na hora. Eu simplesmente sei, e não faz sentido. Quem é sacral é assim. Ou tá lá, ou não tá. Mas se você vive aqui, sempre na cabeça, você nunca vai entender o que é certo pra você. Sabe quando você se sintoniza de verdade com isso e confia? Porque a gente só construiu confiança a partir da mente. E eu diria, para quem está naquele eu não sei nem por onde começar, se todas as possibilidades levassem ao sucesso. Se cada resultado, o lançamento do livro, do podcast, do produto, trouxesse felicidade, alegria, dinheiro, tudo. O que parece algo em que você pode colocar energia e que te empolga? Sabe, aquilo que você consegue fazer agora. Vamos supor que você até pudesse fazer um podcast um pouco. Vamos supor que você pudesse fazer tudo, mas talvez não tudo agora. O que você consegue fazer no estado em que o seu sistema nervoso está, nessa fase da vida e com a capacidade que tem agora? Talvez você seja mãe de primeira viagem, ou esteja saindo de uma fase difícil de luto. Para que você tem capacidade agora, em que é mais fácil colocar sua energia sem chegar ao ponto de pensar, isso é demais para mim? Porque tem gente que fala, eu quero lançar o podcast, mas não é bem o que a pessoa está pronta para fazer agora. Não parece alinhado energeticamente agora. E mesmo que seja algo que você sente que não é o que você acha que deveria estar fazendo, começar por um lugar mais leve para o corpo sempre vai dar um resultado melhor. É interessante. Quando eu estava duro, nos meus 20s, morando no sofá da minha irmã, eu tinha um mentor com quem trabalhei por muitos meses. E uma hora eu falei, cara, eu não sei o que eu preciso fazer para ganhar mais dinheiro. Sabe, eu só me batendo. Não importa o que eu tente, não funciona. Ele falou, o dinheiro vem até você quando você está pronto. E eu, cara, mas eu me sinto bem pronto. Eu estou duro. Eu bem que precisava de dinheiro. Você deve ter ficado super irritado com essa resposta. Pois é. Eu pensei, eu me sinto pronto. Eu estou duro. Estou pronto para receber, né? Mas uns 2 anos depois, eu comecei a ganhar bem mais dinheiro. E começou a vir bem rápido depois disso. Comecei a ganhar muito mais nos 2 anos seguintes.
mais do que eu jamais imaginei ou sonhei. E hoje eu olho para trás e penso, ele estava certo, porque eu não estava pronto emocional nem espiritualmente. E eu ainda não entendia a linguagem do dinheiro. Eu não entendia o que eu faria com ele. Eu simplesmente não sabia o que ia acontecer. Eu acho que teria torrado tudo, ou sabotado, ou algo assim. Eu acho que Deus ou o universo estava me protegendo de ter mais dinheiro antes de eu estar realmente pronto para receber. Porque eu acho que teria tomado decisões ruins, cometido erros, que talvez tivessem me segurado por ainda mais tempo. E no fim, eu não estava emocionalmente pronto para isso. Sim. E eu acho que a gente está sempre expandindo o nosso container de riqueza para receber mais, com base no trabalho interno que a gente faz. Agora também, certos negócios podem ter, eu não diria um teto, eu não quero botar limite em nada, mas pode ser que você pode não estar num negócio escalável o suficiente para faturar 100 milhões de dólares nos próximos anos. Pode ser que não seja onde você vai chegar, Sim. mas você pode aumentar drasticamente a sua renda ou o seu faturamento, sendo criativo, usando essa energia de um jeito diferente, que destrava um novo nível de abundância para você. Quando você começou a faturar, porque você teve dois caminhos diferentes. Um caminho em que você gerava, vários 7 dígitos num negócio antes desse trabalho. E um caminho em que você superou muito isso depois que começou o trabalho de sistema nervoso ligado a dinheiro e negócios. Quando você começou a destravar a liberdade financeira num nível totalmente novo, em que parecia sem esforço, em que parecia dentro do seu design humano, em que parecia, eu estou no meu fluxo feminino natural. Teve algum momento em que ficou assustador demais, porque você pensou, é tanto dinheiro que eu nem sabia que era possível, com essa facilidade toda? E quando isso veio, como você lidou com aquilo? O momento em que pareceu, uau, a gente está em outro, a gente está em outro nível. Foi, na verdade, quando eu falei para o meu marido, acho que a gente precisa de um consultor financeiro. Acho que a gente tem muito dinheiro na conta e o que a gente faz com isso? Assim, o quê? Eu não sei, o que é isso? E estava tudo entrando e eu ficava, tá. E agora? Eu lembro de sentar com ele e ele, tá, bom, vamos. Acho que a gente está pronto para isso. E aí a gente contratou os consultores financeiros, tinha umas reuniões semanais com eles. A gente foi reorganizando as coisas. E foi um daqueles momentos em que eu tive que sentar e encarar de verdade o fato de que a gente estava num nível completamente diferente. E era tudo muito novo. E tinha um monte de decisão nova que eu precisava tomar. Tinha vários tipos de conversa diferentes que eu precisava ter. Era um nível completamente desconhecido. E eu acho que muita gente seria facilmente puxada de volta pro eu simplesmente não vou mais aparecer online. Uma autossabotagem bem sutil que a pessoa Sério? nem percebe. Sim. Porque eu tenho que ligar. Eu tenho que ter essas conversas. Eu tenho que fazer coisas diferentes. Eu tenho que, investir ou fazer essas coisas. Que talvez você não conheça. E isso pode surgir de um jeito bem sutil. Foi um momento grande para mim em que eu precisei me expandir muito. Pensei, nossa, a gente está em outro patamar. Mas ao mesmo tempo, como eu já tinha feito muito trabalho interno, eu lembro de falar comigo mesma. Está tudo bem, você está bem, está tudo certo. Isso é novo. Eu estava meio que sendo mãe de mim mesma. Você está bem. Você está bem, isso é novo, está tudo certo. E você sempre vai encontrar as pessoas certas. Tem tanta gente disponível para você, tem tanta gente que quer ajudar, que é especialista e pode te ajudar quando você não sabe. E eu acho que uma coisa que eu sempre fiz de forma muito intencional foi, se eu não sei uma coisa, eu vou achar alguém para me apoiar naquilo. Meu pai me perguntou uma vez, o que você acha que fez você alcançar tanto sucesso? E eu respondi, saber que eu não sei tudo e que eu não preciso. Eu não preciso saber absolutamente tudo. Não preciso ser especialista em absolutamente tudo nos negócios. Tem tantos especialistas por aí que podem me apoiar quando eu precisar. E isso nunca precisa ser uma limitação. Eu acho que muitas vezes, e é disso que eu falo com os meus clientes o tempo todo, quando a gente fala do trabalho com o sistema nervoso, do trabalho com o subconsciente, a conversa que realmente não acontece é a da narrativa interna, que é: como você está falando consigo mesmo? Como você se acolhe na sua própria indecisão? Como você se trata quando erra? Quanta pressão você coloca em cima de si mesmo? Porque pressão e julgamento, essas duas coisas, com certeza ativam o seu sistema nervoso. São os dois principais fatores que realmente criam a desregulação do sistema nervoso no corpo.
Todas as formas como você, sem perceber, coloca uma panela de pressão de estresse e cortisol no seu corpo, só por dizer que você deveria estar mais adiantado, que você já devia saber o que fazer, que já devia ter resolvido, que já devia ter as respostas. Tudo isso é julgamento. Tudo isso é pressão. E isso cria mais contração no corpo, falta de clareza, e aí você passa a operar de uma parte completamente diferente do cérebro. Mas quanto mais você consegue dizer, ei, você tá bem. Eu tenho tanto orgulho de você por ser corajoso, Sim. por fazer essas coisas. E você está no tempo certo. Não tem pressa. Vai dar tudo certo. E pensa até no jeito que isso é. Quando eu ensino isso para os meus clientes, eu digo, imagina essa narrativa interna como uma pessoa separada, fora de você. E imagina você dizendo, eu tenho esses grandes sonhos. Eu quero ganhar esse dinheiro. Eu tenho esse grande... Quero tocar essa grande iniciativa. Ou, eu quero começar essa marca. Ou, eu quero lançar esse produto. Ou, eu quero fazer algo novo. E essa pessoa fica te dizendo, você vai fracassar. Você vai estragar tudo. Você vai cair. Quem é que vai comprar de você? Você já devia estar mais adiantado. Você devia ser mais esperto. Você não sabe o suficiente. O que isso faz com você quando você ouve tudo isso? E pode variar de um aspecto para outro dependendo de como que o seu corpo responde. Se você tem uma resposta de luta, você fala, eu vou te provar que eu consigo. Vou te mostrar. E aí vem o hipercontrole. E aí vem, deixa eu ser o número 1, deixa eu competir, né? E aí tem a resposta de submissão, que é, tá, você deve ter razão. Eu vou me moldar para me encaixar. Vou manter meus preços baixos. Vou me manter pequena só para ser aceitável e para me sentir segura de que as outras pessoas estão de boa comigo. Pode ter a resposta de fuga, em que você faz um monte de tarefa que enche o seu tempo, mas não faz o trabalho que realmente move o ponteiro. Sim. E aí pode ter a resposta de congelamento, em que você fica, eu sei o que eu quero fazer, mas eu literalmente não consigo. E agora você também pode imaginar aquela pessoa na sua frente, e agora você está de coração aberto, e está empolgado, e está alegre, e mal pode esperar para alcançar os seus objetivos. E talvez até um pouco assustado, né? Porque todo nível de expansão esbarra nisso. E essa pessoa te diz, você é tão corajoso. Eu estou com você. Mesmo que você erre, tudo bem. Você pode errar. Está tudo bem. Pode contar comigo. Aconteça o que acontecer, eu vou estar bem do seu lado. Eu acho você maravilhoso. Eu acho você incrível. Acho que você é digno. Acho que você é importante. Acho que essa é a coisa mais legal que você poderia estar fazendo. E acho que tem tanto espaço para você. O quanto isso te deixaria motivado, corajoso, correndo riscos novos, se expondo, se você sempre soubesse que você é o lugar mais seguro para onde voltar? Porque é por isso que muita gente tem medo de errar. Elas não têm dentro de si um lugar seguro para onde voltar e fazem de tudo para evitar a dor que teriam de encarar. Interessante. Uau! O que você acha que seria a maior coisa que te segura de dobrar o seu negócio, dobrar o seu público, nos próximos 12 meses, 2 anos, 3 anos, sei lá, mesmo que seja algo que você queira? Eu quero. E eu sempre vou dizer que o trabalho não é sobre mim. Não é sobre mim. É sobre... Sempre foi maior do que eu. E é muito parecido com o que você estava dizendo. O trabalho é você sair de si e pensar, quero levar mais consciência às pessoas, quero servir elas e Sim. ter essas conversas incríveis e expansivas. E, para mim, isso sempre foi verdade nesse trabalho, porque ele é tão profundamente importante. Porque eu passei por isso, porque eu vejo isso, porque as estatísticas de empreendedorismo e saúde mental e o jeito que isso afeta o corpo e a saúde do corpo são tão alarmantes que eu preciso conseguir sair das minhas próprias limitações para que o trabalho alcance mais gente. Porque é isso que realmente ajuda as pessoas a terem mais saúde, a estarem mais presentes com as famílias, a serem mais felizes, mais alegres e também a causarem impacto. Porque tem tantos empreendedores que querem de verdade causar um impacto enorme, e eu acredito com toda a força que se a gente tivesse mais consciência disso, imagina todos os líderes guiados pelo coração. Como isso seria? Nossa, isso mudaria a vida das pessoas. E a gente não consegue isso se está o tempo todo desregulado Sim. e vivendo fora da nossa força. E eu acho que a limitação, para mim, seria eu mesma. Seria onde... É a essência bem humana do sistema nervoso. A verdadeira experiência humana de eu preciso conseguir sair da frente. E eu só preciso conseguir falar e compartilhar e conseguir espalhar isso o mais longe possível. Uau! Que legal. Como é que eu posso te apoiar ou ser útil para você? Eu acho que você já está fazendo Sim. isso.
Eu acho que só de ter essa conversa, ela já é tão significativa para tanta gente e é uma conversa tão importante, porque ela não impacta só quem já está no mundo dos negócios, mas os sonhadores, as crianças que desejam profundamente fazer grandes coisas, ou as conversas que podem tocar um pai ou uma mãe, e o trabalho que essa pessoa consegue fazer dentro de si, e como ela consegue criar os filhos de um jeito diferente, e como ela passa essa mensagem para os filhos. Sim, E como isso? Às vezes eu até digo que nem é sobre o dinheiro, nem é sobre o negócio. É mais, como a gente consegue viver mais equilibrado, mais centrado, mais feliz, mais alegre, mais poderoso e a serviço das outras pessoas. E eu acho que você já faz isso. Pronto. bom, que legal. Que legal. Olha, eu estou empolgado para isso ir pro ar, porque eu acho que muita gente vai achar isso muito valioso. Eu quero te reconhecer, Jamie, por estar aqui hoje. Para quem não sabe, a gente gravou Isso. ontem, mas faltou luz aqui. E eu sinto que teve um motivo, porque isso foi muito poderoso. E eu estou muito feliz Eu também. que você está aqui. E eu te reconheço por assumir a sua força e ser uma voz para Obrigada. tantas pessoas, principalmente mulheres, que estão assumindo a força delas por causa do seu conteúdo, do seu coaching e dos seus métodos. E eu acredito de verdade que quando mais mulheres assumem a força delas energeticamente e criam a partir de um lugar de inteireza, é muito empoderador ver as mulheres entrando por completo no fluxo energético delas, na confiança delas e servindo ao mundo, em vez de sentirem que precisam se diminuir ou fazer qualquer outra coisa que foram condicionadas a fazer. E eu te reconheço por ser essa voz, e estou animado para ver até onde você vai continuar crescendo. Parabéns Obrigada. por tudo. Eu agradeço. Eu tenho duas Obrigada. perguntas finais para você. Antes Claro. de fazer, eu quero que as pessoas conheçam o seu podcast, The Jamie C. Show. E você também tem o jamiesci.com, onde você tem vários workshops, cursos, coaching, onde as pessoas podem conhecer o workshop Energy of the Sale, se quiserem aprender a vender de verdade a partir de um lugar energético. E também o perfil Jamie C. Official no Instagram. A gente vai deixar tudo isso linkado, onde as pessoas podem conhecer mais do seu conteúdo e do que você oferece. Mas essa é uma pergunta que eu faço para todo mundo lá no final, chamada As 3 Verdades. Imagina um cenário hipotético. Você vive o tempo que quiser aqui na Terra, mas uma hora chega o seu último dia. E você pode criar tudo o que quiser deste momento até o último dia. Mas, por algum motivo, nessa pergunta hipotética, você tem que levar todo o seu trabalho com você quando partir desta Terra. Aí, a gente não tem mais essa conversa. Todo o conteúdo que você publicou desaparece. Mas você pode deixar 3 lições para o mundo. 3 verdades. Quais seriam essas 3 verdades para você? As 3 verdades que eu gostaria de deixar são: esteja presente, porque isso é realmente o maior presente de todos. Porque quando você está aqui, no agora, tudo fica muito bonito. Ame a si mesmo mais profundamente. E escute. Essas são as 3 verdades que eu diria. Quando você está profundamente presente, quando você está no momento, tudo o que você deseja pode sim ser encontrado. E o seu corpo fica muito mais regulado. E você se sente muito calmo. Bom quando você escuta e quando você ama, a sua vida simplesmente fica muito mais bonita. E você nem imagina o tanto de impacto que você tem quando você emana só isso. Quando você passa por alguém e segura a porta para a pessoa ou pergunta como foi o dia dela. E é isso que faz outra pessoa voltar para casa se sentindo melhor. São as conversas que você tem com as pessoas no mercado. É o tempo que você passa longe do celular, com quem você ama. É conseguir acolher e só amar e cuidar das pessoas. E sério, eu acho que no fim das contas, é por isso que a gente está aqui. Que Isso. legal. Última pergunta, Jamie. Qual é a sua definição de grandeza? Permitir-se. Ser por completo quem você sempre foi feito para ser. Sem as histórias, sem carregar a bagagem do que veio antes de você. No que você quer acreditar? Qual você quer que seja a sua história? O que você quer criar enquanto está aqui? E isso é, eu diria, o ápice da grandeza. Jamie, obrigado por estar aqui. Eu agradeço. Obrigada. Foi poderoso. Foi lindo. Lindo, obrigada. Muito bom. Aquele aspecto da interdependência que honra o indivíduo único, que tem paixão, tem propósito, sabe? Tem aquelas coisas mais profundas que eu acho realmente nos impulsionam.
E eu acho que, de novo, é aqui que às vezes a gente cria uma expectativa de que tudo isso seja de algum jeito compartilhado. Quer dizer, de que um parceiro tem exatamente os mesmos interesses que eu, ou